Fala, criminalistas, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Nosso episódio, segundo episódio do nosso programa Fala Criminalista. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para um advogado criminalista, que é a atuação nos tribunais superiores, né? Como o advogado criminalista ele pode otimizar essa atuação nos tribunais superiores. E essa atuação é uma atuação muito ampla, né? Isso se dá em recursos, recurso especial, recurso extraordinário, os agravos regimentais dentro dos recursos, né? Os agravos que são recursos internos. Enfim, é uma atuação muito grande, uma atuação extensa. Mas no programa de hoje eu quero tratar com vocês algo relacionado à utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal. Nosso objetivo da aula de hoje é tratar como utilizar o habeas corpus nos tribunais superiores, não só para garantir o direito de liberdade, quando você está diante de uma prisão ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ou quando você está diante de uma prisão preventiva porque o magistrado entendeu que estão presentes os requisitos lá do artigo 312. Não vamos tratar aqui desse habeas corpus direcionado para a discussão dessas prisões cautelares, dessas prisões que acontecem no curso do processo, né, que tem o seu fundamento lá no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. O nosso objetivo de hoje é trazer casos concretos em que eu utilizei o habeas corpus como sucedâneo recursal e consegui, por exemplo, alterar a quantidade de pena que foi imposta. Imagine você diante de uma situação em que o seu cliente ele foi condenado a uma determinada pena e você vai para o Superior Tribunal de Justiça se utilizando de um habeas corpus, tratando dessa matéria do redimensionamento da pena. Como é que você vai fazer? Como é que o advogado ele deve utilizar esse instrumento do habeas corpus para garantir esse redimensionamento da pena? Vamos tratar também de situações hoje em que um regime de pena foi aplicado, um regime fechado, e através de um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, no STF, eu consegui alterar esse regime de pena fechado em um regime semiaberto. Como é que você pode fazer isso? Através de habeas corpus. Então, o objetivo da gente hoje é tratar da atuação do advogado nos tribunais superiores, mas essa atuação voltada para a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. A gente não enxergar só o habeas corpus somente como um instrumento para se questionar a prisão preventiva, as medidas cautelares, né, de prisão preventiva, prisão temporária, enfim. Vamos utilizar esse habeas corpus também para combater quantidade de pena imposta e regime de pena que também foi imposto. Tá certo? Agradeço desde já a presença de todos vocês e vamos lá dar início ao nosso programa falando um pouco do que é o habeas corpus, qual a utilidade do habeas corpus para o advogado criminalista. Eu acho que é a palavra que as pessoas mais conhecem, o termo mais conhecido é habeas corpus. O habeas corpus ele é uma ação autônoma de impugnação, ela tem natureza constitucional, ou seja, está previsto na Constituição Federal, e o objetivo do habeas corpus é proteger a liberdade de locomoção, o seu direito de ir e vir. Então, o habeas corpus ele tem essa finalidade da proteção à liberdade, da nossa liberdade, do nosso direito de ir e vir. E é interessante que vocês entendam, quando o sujeito está preso por uma prisão preventiva, é fácil a gente entender, diante
de um pedido que a gente fez de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória, é fácil a gente entender que se o juiz negou a tua liberdade provisória ou se o juiz negou o teu pleito de revogação de prisão preventiva, é fácil entender que você vai se utilizar de um habeas corpus para tentar reverter aquela decisão que manteve a prisão do teu cliente. Mas quando você está lidando com situações de quantidade de pena que foi aplicada, regime de pena que foi aplicado, nulidades, será que eu posso utilizar o habeas corpus para eu poder questionar essas matérias? Existe, gente, um filtro nos tribunais superiores, um filtro muito rígido em relação à utilização de habeas corpus para questionar situações como essa. Mas o que eu quero te dizer é que você pode sim utilizar desse instrumento para questionar situações que indiretamente estão relacionadas ao teu direito de ir e vir, né? A situação que você pode se utilizar de habeas corpus não necessariamente é aquela que esteja relacionada diretamente ao teu direito de locomoção. Mas o habeas corpus também ele pode ser utilizado quando há uma relação indireta. Quando há uma relação indireta ao teu direito de liberdade. E aqui eu vou citar um exemplo. O sujeito ele é condenado a uma pena de 10 anos. E aí você se utiliza de um habeas corpus para tentar redimensionar essa pena que foi aplicada de 10 anos. É óbvio que se você conseguir diminuir essa pena, ele vai passar menos tempo privado da sua liberdade. E indiretamente isso está relacionado ao direito de locomoção, ao direito de ir e vir. E dessa forma, você pode se utilizar de habeas corpus, porque essa relação, ainda que indireta, ela vai respingar, ela vai desaguar no teu direito de locomoção. E, portanto, você pode se valer do habeas corpus nessas situações, tá certo? Uma dica muito importante, gente, é que o habeas corpus, quando ele é utilizado para essas situações que estamos diante da relação indireta com o direito de locomoção, o habeas corpus ele pode ser visto como um ataque colateral. E isso é muito visível quando você se utiliza de um habeas corpus como sucedâneo recursal, como se um recurso fosse. E é possível que você faça a utilização do habeas corpus com essa finalidade. Eu vou tratar da primeira situação, do primeiro caso concreto, em que eu atuei, em que o sujeito, os familiares me procuraram de um sujeito que estava cumprindo pena em regime fechado dentro dos autos de uma execução de pena. Veja bem, quando eu me deparei com aquela situação, diante de uma execução de pena, o sujeito já estava cumprindo pena e pena transitado já em julgado, a condenação transitada em julgado. Quando eu me deparei com aquela situação, que eu fui fazer a leitura da execução da pena, do processo de execução da pena, eu percebi que ele havia sido, ele tinha 4 condenações, existiam 4 cartas de guia naquela execução. Ele tinha 4 condenações. Gente, e o que é importante? A gente fazer uma análise de toda a execução para a gente entender quais são as condenações que pesam contra ele. E você não pode estar vinculado só ao que a execução te traz, as informações. Sabe o que é importante um advogado fazer? Ele ir lá no processo de conhecimento, na ação penal que ensejou aquela condenação. E eu faço muito isso, por quê? Porque lá na ação de conhecimento pode existir alguma nulidade
ou mesmo alguma ilegalidade ou alguma situação que eu posso trazer para dentro da execução e de uma certa forma favorecer o meu cliente. Você não pode enxergar a execução só naquela análise dos requisitos objetivo e subjetivo. O sujeito te procura para atuar em uma execução. O que o advogado faz? Ele costuma verificar só os prazos para os benefícios dentro da execução. Progressão de regime, livramento condicional, enfim. Ele se vincula, ele se limita a essa análise superficial da execução, apenas tratando sobre a questão: ele tem ou não direito a progredir de regime? Ele tem ou não direito a um livramento condicional? Então, o advogado ele acaba se restringindo a essa análise da execução. Mas o que é que eu faço? Eu olho todas as condenações que pesam contra aquela pessoa e eu vou olhar, eu vou atrás do processo de conhecimento. A ação penal que ensejou aquela condenação que ela está cumprindo no processo de execução. Eu tenho esse cuidado, porque de repente pode ter acontecido algo lá na ação de conhecimento, no processo, na ação penal, que possa ter havido algum erro que você, na execução, você não vai ver se esse erro existiu, porque na execução o processo ele não vai estar todo, e você pode, analisando alguma situação que aconteceu na ação penal, você pode se valer dessa situação e buscar reverter, né, esse problema, essa ilegalidade que surgiu, e isso vai refletir na execução da pena. E nesse caso, o que é que acontece? Eu observei que existiam 4 condenações, e aí eu fiz uma análise minuciosa das 4 condenações, observando não só as cartas de guia, as informações que são trazidas, que são colocadas na carta de guia sobre aquela condenação, mas eu tive o cuidado de ir lá nas ações penais, analisar cada ação penal, analisar se havia alguma nulidade, analisar o quanto de pena, analisar se houve recurso contra aquela sentença condenatória. Então, tudo isso, você advogado, você tem que observar na execução. Você não pode só se limitar às informações que estão naquela execução de pena. Você sempre vai buscar algo, sempre vai buscar informações lá na ação penal que ensejou aquelas condenações. E nesse caso concreto, que eu vou utilizar como exemplo, eu percebi que o sujeito ele tinha sido condenado a uma pena, uma das condenações, de 10 anos e 6 meses em regime fechado. Ele sofreu essa condenação de 10 anos e 6 meses em regime fechado, já com trânsito em julgado. A sentença já havia transitado em julgado. Houve um recurso no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa, mantendo aquela decisão de 10 anos e 6 meses em regime fechado, imposto pelo juiz de primeiro grau. E ali, depois que o tribunal manteve aquela sentença, não deu provimento ao recurso, o processo transitou em julgado, foi encaminhado para os autos da execução de pena, incluído na execução de pena, e ele passou a cumprir aquela pena em regime fechado, não só por aquele crime, mas também por outros crimes, por outros 3 crimes. E quando eles me procuraram, ele só ia progredir de regime depois de quase 4 anos. Eu não tinha o que fazer por ele naquele momento. Eu não tinha o que fazer. O prazo de progressão dele para o regime semiaberto era para daqui a 4 anos. O que é que eu ia fazer? O que é que
Ia dizer para o cliente, olha, eu consigo fazer o pedido de progressão de regime para ele ser solto agora? Não consigo. Por quê? Porque o requisito temporal, o requisito objetivo, só ia acontecer depois de um certo tempo. E aí o que foi que eu fiz? Eu identifiquei essa ação penal, que ele foi condenado a uma pena de 10 anos e 6 meses, e eu percebi que aquela condenação, aquele quanto de pena, era uma pena alta, era uma pena absurda. Diante daquela situação, eu imaginei, eu posso aqui tentar ingressar ou com uma revisão criminal, para me poder tentar rever essa pena que foi aplicada. Por que, Oséias, revisão criminal? Porque a revisão criminal, ela é esse instrumento, essa ação autônoma, que pode rever, que vai rever, na verdade, uma sentença que já houve, uma condenação que já houve o trânsito em julgado. Só que quando eu fui olhar para o recurso, eu percebi que o TJ já tinha se manifestado sobre o dimensionamento da pena. A defesa recorreu em apelação, também tratando sobre o redimensionamento da pena, e o tribunal negou provimento àquela apelação, mantendo aquela condenação. E aí o que é que eu faço diante daquela situação? Eu apresento uma revisão criminal contra aquela sentença condenatória de 10 anos e 6 meses? Não, gente, eu não fiz isso. Por quê? Porque o TJ já tinha se manifestado sobre a quantidade de pena que foi aplicada. O que é que eu faço? Mesmo com o trânsito em julgado, eu impetro um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, arguindo essa pena que foi aplicada e que o tribunal manteve em sede de apelação. É esse artifício que eu utilizo, porque se eu fosse me utilizar de uma revisão criminal, muito provavelmente essa revisão criminal não seria julgada procedente. Por que, Oséias, ela não seria julgada procedente? Porque o tribunal já tinha analisado aquela matéria que iria ser objeto da análise da revisão criminal. E até em respeito, né, ao princípio da colegialidade, em respeito à decisão do próprio tribunal, que já tinha se manifestado sobre aquela pena aplicada, o que é que eu faço? Eu deixo a revisão criminal de lado, esqueço da revisão criminal e eu impetro um habeas corpus no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, contra o acórdão que manteve a sentença condenatória de primeiro grau, arguindo essa matéria do redimensionamento da pena. Olha, você está diante de uma sentença condenatória transitada em julgada, de uma sentença de 10 anos e 6 meses, que foi mantido a nível de tribunal, em recurso de apelação, mantida aquela condenação. E já houve o trânsito em julgado. Então, se eu utilizasse uma revisão criminal, o tribunal já tinha se manifestado sobre aquela matéria. E é onde eu me utilizo, a partir daí eu me utilizo desse habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para tratar do redimensionamento da pena, exclusivamente do redimensionamento da pena. Gente, o que é importante quando se faz um habeas corpus para tratar de matérias relacionadas, né, a esse tipo de matéria que está relacionado indiretamente ao teu direito de locomoção? É importante que você abra um tópico explicando que aquela matéria pode ser arguída em sede de habeas corpus. Foi o que eu fiz. Eu impetrei esse habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e criei um tópico lá dizendo o seguinte: ei, senhores ministros, esse habeas corpus,
ele pode sim ser conhecido. Por quê? Porque a matéria que está em discussão, que é objeto desse habeas corpus, ela está indiretamente ligada ao direito de locomoção. Então, se o habeas corpus ele é um instrumento, ele é uma ação constitucional que visa assegurar o direito de liberdade, eu não posso enxergar essa relação da liberdade com o habeas corpus apenas uma relação direta, mas também uma relação indireta. E aí, onde eu abro esse tópico nesse habeas corpus, falando sobre isso, sobre a possibilidade daquela matéria ser analisada em sede de habeas corpus. Gente, Oséias, de que habeas corpus você está falando? Qual é o habeas corpus que você está trazendo para a gente como exemplo? Anota aí, gente. Anota aí. HC 60 23 36. Superior Tribunal de Justiça da 5ª turma. Mais uma vez, HC 60 23 36 do Superior Tribunal de Justiça da 5ª turma. Eu impetrei esse habeas corpus no STJ, foi distribuído para o ministro da 5ª turma. Olha o detalhe, gente, como a história é longa. O ministro, ao analisar o meu habeas corpus, ele não conheceu do habeas corpus, porque ele entendeu que aquela pena que foi aplicada, ela era uma pena razoável, ela era uma pena justa. E aí ele utiliza daquele entendimento do livre convencimento do juiz no momento em que ele vai aplicar a pena, como se ele tivesse essa discricionariedade para se aplicar a pena. E aí ele sequer conheceu do meu habeas corpus. O que foi que eu fiz? Eu impetrei, eu protocolei um agravo regimental. Para vocês ficarem sabendo o que é que acontece. Quando o ministro ele julga determinado recurso ou determinado agravo, ele pode julgar tanto monocraticamente, ou seja, ele sozinho, ou ele pode julgar pela turma, que é o órgão colegiado. Ele pode se valer, né, dessas duas formas de decisão. Nesse caso concreto, no HC 60 23 36, ele julgou monocraticamente, ele julgou sozinho o habeas corpus e sequer conheceu do habeas corpus. Ele não entendeu que havia alguma ilegalidade no momento do dimensionamento da pena. Diante daquela decisão, eu apresento um agravo regimental. Oséias, o que é um agravo regimental? Ele é um recurso interno previsto no próprio regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, que ele vai questionar aquela decisão tomada monocraticamente por aquele juiz, por aquele ministro tomou aquela decisão monocrática, de forma monocrática. O agravo ele é um recurso interno que vai levar aquela matéria, aquele processo, aquele habeas corpus para o crivo da turma, onde os ministros que compõem aquela turma, eles irão analisar aquela situação. E aí o que é que acontece? Qual foi o resultado do agravo regimental que eu protocolei no HC? Gente, o resultado foi o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a condenação de 10 anos e 6 meses em regime fechado, que havia sido aplicada e que ele já estava cumprindo a pena, para vocês terem ideia, ele foi condenado em 2010. 2010 ele foi condenado. Quando a família me procurou, era 2020. Ou seja, 10 anos depois que ele foi condenado, eu fui tratar de
rediscutir aquela condenação que foi imposta. E aí, dentro desse agravo regimental, o que foi que os ministros decidiram? Agravo regimental provido, habeas corpus não conhecido, ordem concedida de ofício para a primeira fase da dosimetria, reduzir a exasperação da pena a 1/6, redimensionando a pena do agravante pela prática do delito do artigo 33, cumulado com o artigo 40 da Lei 11.343, redimensionando a pena para 6 anos, 6 meses e 22 dias. Vejam, uma pena que o sujeito estava cumprindo, uma pena que já tinha sido aplicada há 10 anos atrás, 10 anos, transitada em julgado, ninguém olharia nem mais para essa pena. Ora, dentro de um processo de execução, em 2020, tu é procurado pelo cliente para analisar a execução dele, se ele tem direito ou não a uma progressão de regime, e tu vai fazer uma análise criteriosa de todas as condenações que ele sofreu, indo procurar as ações de conhecimento que ensejaram aquelas condenações que são objeto daquela execução de pena, isso depois de 10 anos, é difícil alguém fazer isso. Mas é onde está o detalhe da advocacia criminal. São os detalhes, os pequenos detalhes que vai fazer uma diferença muito grande. Veja, o sujeito preso cumprindo pena de 10 anos e 6 meses. Era uma das condenações, 10 anos e 6 meses. E a partir desse habeas corpus que eu impetrei no Superior Tribunal de Justiça, que foi negado monocraticamente, eles não sequer conheceram, o ministro sequer conheceu, negou monocraticamente, eu apresento um agravo regimental e com o agravo regimental os ministros dão provimento ao agravo regimental, não conhecendo o habeas corpus, mas concedendo de ofício para diminuir uma pena que estava aplicada em 10 anos e 6 meses para 6 anos, 6 meses e 22 dias. É uma vitória muito grande, gente. E quando você faz isso, você, no momento em que consegue diminuir essa pena, você leva lá para a execução. Se o teu cliente ele iria cumprir uma pena de 10 anos e 6 meses, a partir do momento em que essa pena ela é redimensionada para 6 anos, 6 meses e 22 dias, você consegue antecipar a soltura dele, antecipar a saída dele. Porque isso vai influenciar no cálculo que é feito lá na execução da pena que está sendo cumprida. Entenderam a situação? Veja, diante desse caso, eu poderia muito bem ter dito para a família o seguinte: olha, ele só vai sair daqui a 3 anos. Eu não tenho o que fazer por ele agora. Mas eu fui fazer essa análise criteriosa de todas as condenações que ensejaram, que fazem parte daquela execução de pena. E encontrei em uma delas uma condenação de 10 anos e 6 meses que eu entendi que era uma condenação absurda. E me utilizei desse habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra uma sentença já transitada em julgado, ou seja, não cabia mais nenhum tipo de recurso, e eu utilizo esse habeas corpus para rever essa pena que já estava praticamente enterrada. Era um processo que estava enterrado, era um processo que não havia mais o que se discutir. E você, através de um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, conseguir fazer esse redimensionamento da pena que havia sido aplicada em 10 anos e 6 meses, e você redimensiona para 6 anos, 6 meses e 22 dias.
Esse exemplo, gente, que é exatamente o HC 602336, anotem esse HC para vocês utilizarem como precedente, 602336 no Superior Tribunal de Justiça. Isso é um exemplo que você pode utilizar, você pode se valer de habeas corpus nos tribunais superiores para discutir matérias como essa, como o redimensionamento de pena. Agora, o que é importante? É importante você saber montar a sua peça, saber montar o seu habeas corpus. Primeiro, o que é importante a gente colocar nessa peça do habeas corpus? É importante a gente mostrar que aquela matéria pode ser objeto de análise em habeas corpus. Você buscar precedentes, mostrar o seguinte: senhores ministros, essa matéria é uma matéria atinente ao redimensionamento de pena. Essa matéria, ela já foi analisada em sede de habeas corpus, cita os precedentes e diz: olha, se ela foi analisada em sede de habeas corpus, essa matéria, no habeas corpus tal, por que é que ela não pode também estar sendo analisada no meu habeas corpus? Então é muito importante que você faça a citação dos precedentes, sempre mostrando que aquela matéria que está sendo trazida, que está sendo levada a conhecimento dos ministros, ela pode ser conhecida ali, ela pode ser analisada dentro da tua peça. Outro ponto importante, gente, muito importante no habeas corpus. Veja bem, primeiro você mostra que aquela matéria é passível de ser analisada em sede de habeas corpus. Ponto 2, gente. Ainda que você faz um tópico sobre isso, ainda que os ministros entendam que aquela matéria não possa ser analisada em sede de habeas corpus, você vai requerer que eles concedam não conheça do habeas corpus, mas conceda de ofício, diante da ilegalidade. Ou seja, ainda que eles não conheçam, ainda que eles não entendam que aquela matéria pode ser analisada em sede de habeas corpus, você pode pedir que os ministros, eles concedam de ofício aquela ordem em razão da flagrante ilegalidade que eles estão diante. Tá certo? Primeiro tópico, mostrando que a matéria pode ser conhecida, que a matéria é passível de ser discutida em sede de habeas corpus. Segundo, você vai mostrar a matéria, você vai trazer os fundamentos jurídicos e no final você vai fazer o seguinte: você vai mostrar que ainda que eles não analisem aquela matéria, que eles não discutam aquela matéria, que eles não conheçam daquela matéria, ainda assim que eles concedam de ofício. O que é essa concessão do habeas corpus de ofício, gente? É quando estamos diante de uma flagrante ilegalidade. Existe uma ilegalidade. E se essa ilegalidade existe, o julgador ele não pode se apegar a certas formalidades. O habeas corpus não cabe aqui. Mas a ilegalidade é tão grande, é tão visível, que eu vou conceder. Por quê? Porque estamos diante de uma coação à liberdade. Estamos diante de um direito à liberdade. E o direito à liberdade, ele é muito mais importante do que qualquer formalidade, do que qualquer burocracia. Eu sei que essa condenação é uma condenação injusta, eu sei que essa condenação é uma condenação absurda, mas eu não vou agir diante dessa ilegalidade, porque isso não pode ser objeto de habeas corpus. Não, gente. Diante de uma situação como essa, ainda que ele entenda que aquela situação não é passível, não é possível ser analisado
em sede de habeas corpus, ele tem que conceder de ofício. E é por isso que lá nos pedidos, quando você vai fazer o habeas corpus, nos tribunais superiores, você vai colocar o primeiro tópico, falando da liminar, da concessão de liminar. Segundo tópico, o mérito do habeas corpus. E o terceiro tópico, você vai falar sobre, ainda que vossas excelências não entendam pelo conhecimento do habeas corpus, por entender que essa matéria não é passível em sede de habeas corpus, venham pugnar que vossas excelências concedam a ordem de ofício. Conceder a ordem de ofício é dizer que o direito de liberdade ele está acima de qualquer formalidade, do que qualquer burocracia. Porque o direito da liberdade é algo que precisa ser garantido. E é por isso que você vai lá no terceiro tópico, lá dos pedidos, falar da possibilidade da concessão, ainda que de ofício, do habeas corpus que está sendo analisado. Foi o caso que aconteceu nesse exemplo que eu estou citando para vocês. O agravo regimental ele foi provido. E aí ele coloca habeas corpus não conhecido. Mas diante daqueles argumentos apresentados, eles concederam de ofício a ordem para, na primeira fase da dosimetria, redimensionar aquela pena. Uma pena de 10 anos e 6 meses, que passou para uma pena de 6 anos e 6 meses e 22 dias. Quando eu recebi aquela decisão, imediatamente eu levo lá para execução de pena. Vejam, a família me contratou para atuar na execução. Não tinha o que eu fazer naquela execução. Não tinha o que eu fazer nessa execução. Só que o que acontece? Eu fui buscar um trabalho alternativo. Eu fui buscar, dentro da ação de conhecimento, me aprofundar nessas ações para me tentar, de alguma forma, fazer com que houvesse uma possibilidade de eu alterar, de eu encontrar uma nulidade, ou de eu alterar aquela quantidade de pena para levar lá para a execução. Resultado desse trabalho, sujeito que havia sido condenado a uma pena de 10 anos e 6 meses, foi redimensionada essa pena para 6 anos, 6 meses e 22 dias, ou seja, 4 anos, diminuíram 4 anos, e a gente consegue trazer para a execução e antecipa o requisito temporal, o requisito objetivo, que seria utilizado para a progressão de regime. Se ele ia sair daqui a 4 anos, a partir do momento em que eu redimensiono essa pena e trago para a execução, esse requisito temporal ele é antecipado. O Anthony está perguntando se eu fiz sustentação oral nesse HC. Anthony, esse HC, ele é anterior àquela reforma que fizeram, né? Aquela reforma que fizeram lá no nosso estatuto, né? No estatuto, e que não admitia sustentação oral em sede de agravo regimental. Hoje é possível, com alteração, hoje é possível sustentar oralmente em agravo regimental, nos recursos internos. Mas antes isso não era possível. Por isso que eu não fiz sustentação oral dentro do agravo regimental, porque não havia essa possibilidade de sustentação. Hoje, diante da reforma, isso já é possível você fazer sustentação oral em sede de habeas corpus. Gente, outro precedente em que eu atuei, anotem aí no Superior Tribunal de Justiça, HC 45, 53, 56, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. HC 45, 53, 56, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior.
Nesse HC, eu trato também do redimensionamento da pena. Eu trato nesse HC do redimensionamento da pena. Meu cliente, ele tinha sido condenado a uma pena superior a 8 anos. Eu apresentei a apelação ela foi improvida e contra aquele acórdão da apelação, eu já fui direto para o STJ. Já apresentei habeas corpus no STJ para tratar do redimensionamento da pena. Diante daquela situação, o cliente foi condenado a uma pena de mais de 8 anos, nesse segundo exemplo. E aí eu apresento o recurso de apelação. O recurso sobe para o tribunal. E quando chega no tribunal, eles mantêm aquela condenação que foi imposta. Eu poderia muito bem ter me valido ali naquele momento de um recurso especial contra aquele acórdão que improveu a minha apelação. Só que eu não quis perder tempo diante daquela situação. Eu já apresentei um HC no STJ. E nesse HC, gente, eu consegui que o ministro concedesse a ordem para redimensionar a pena que havia sido aplicada acima de 8 anos para uma pena de 7 anos de reclusão. Ou seja, o juiz monocraticamente ele já redimensionou essa pena, que era uma pena superior a 8 anos, e a gente conseguiu trazer para 7 anos. O que eu quero dizer para vocês? Nós, advogados criminalistas, nós temos um instrumento, gente, muito potente, o habeas corpus. A grande questão é como a gente vai utilizar esse habeas corpus. A gente saber formular esse habeas corpus, criar estratégias dentro desse habeas corpus para que você possa, naquele caso concreto, utilizar o HC como sucedâneo recursal, com a finalidade de conseguir aquilo que era possível ser conseguido em recurso próprio, mas você se utiliza de um HC para conseguir de uma forma até mais rápida, mais célere, porque o trâmite de um habeas corpus, ele é muito mais rápido do que um trâmite de qualquer outro recurso, e é por isso que você sempre deve priorizar a utilização de habeas corpus. O Anthony está perguntando se todos os seus HCs você faz sustentação oral em regra ou faz sustentação oral e outros não. Gente, todos os meus habeas corpus, praticamente a maioria, eu costumo fazer sustentação oral. É importante essa sustentação oral, porque apesar de que os desembargadores, os ministros, eles já venham com as decisões prontas, já tomadas, é possível que dentro daquela sustentação oral, no momento da sustentação oral, você consiga mostrar, ligar um botão de alerta de certa situação, de certo caso dentro daquela situação que está sendo trazida, de certo ponto daquela situação que está sendo trazida, e chamar a atenção para que eles possam até, de alguma forma, rever as suas decisões que já foram tomadas. Por isso que é importante a gente fazer sustentação oral em sede de habeas corpus, porque é um momento em que você consegue explicar de forma detalhada, de forma objetiva, um momento que você consegue se dirigir aos julgadores mostrando aquilo que você está utilizando como fundamento para poder justificar a concessão daquele habeas corpus. Esses dois exemplos que eu trouxe para vocês, gente, são exemplos relacionados à utilização do habeas corpus nos tribunais superiores, nesse caso o Superior Tribunal de Justiça, esses dois HCs, para que você consiga o redimensionamento da pena, certo?
E no primeiro caso, gente, eu não quero que vocês esqueçam disso, é como hoje, a partir de hoje, você vai olhar para uma execução de pena. Você vai ter um outro olhar quando você se deparar com execução de pena. É importante que você tenha uma outra olhar, uma outra visão daquela execução de pena. Você não pode só se conformar com as informações que estão inseridas naquela execução de pena. É importante que você aprofunde, que você faça uma análise minuciosa das ações penais que ensejaram aquela condenação e aquela execução da pena. Foi o que aconteceu no primeiro caso. Dentro de uma execução penal que o cara cumpria uma das penas de 10 anos e 6 meses, através de um habeas corpus, de um processo que estava há 10 anos arquivado, você conseguir redimensionar a pena e diminuir 4 anos de um processo que você olhava e não via o que ser feito, não via uma possibilidade de você reverter aquela situação. Mas utilizando do habeas corpus, essa sacada, gente, foi crucial, porque com isso eu consegui a soltura do meu cliente, tá certo? Passei aí os habeas corpus, tem gente entrando, meu amigo Camilo Motos, aqui na nossa live. Outro caso concreto, gente. Nesse caso concreto, a gente não estava mais tratando de redimensionamento de pena, como eu coloquei nos 2 casos que eu acabei de citar para vocês. Nesse caso concreto que eu vou citar a partir de agora, anota aí, gente, HC 2051-27 do Supremo Tribunal Federal. Anota aí esse HC, que tu vai poder utilizar esse HC em muitos casos concretos que você vai se deparar na tua advocacia criminal, e você vai poder utilizar esse habeas corpus como precedente para garantir o direito de alteração de regime de cumprimento de pena para os teus clientes. HC 2051-27, Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Gente, e nesse caso, o que é que acontece? HC, repetindo, 2051-27 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. HC 2051-27 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O que é que acontece nesse caso concreto? Meu cliente havia sido condenado a uma pena em regime fechado, certo? E eu havia apresentado um recurso extraordinário contra aquela decisão. Porque nesse caso concreto, o processo era de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Porque nesse caso concreto, havia réus que tinham prerrogativas, né, do foro. E aí nessa situação, o que é que acontece? Contra aquela sentença condenatória, eu apresentei um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. E nesse recurso, eu utilizo, nesse recurso extraordinário, a matéria da alteração do regime de cumprimento de pena. A pena que foi aplicada, eu entendia que poderia ser colocado, seria, na verdade, aplicado, uma pena em regime semiaberto, em razão do quanto que foi estabelecido lá com fundamento no artigo 33 e parágrafos do Código Penal. Foi o que eu fiz. Apresentei esse recurso extraordinário. E o ministro Lewandowski, ele negou, arguindo o seguinte, que aquela matéria que eu estava tratando, ela não havia o que se falar em repercussão geral,
Porque, gente, para quem não sabe, o recurso extraordinário, ele tem que demonstrar, você tem que demonstrar ofensa à Constituição Federal e repercussão geral. Repercussão geral, gente, é algo muito difícil de você conseguir demonstrar em sede de recurso extraordinário, porque repercussão geral é aquilo que vai repercutir ou socialmente, economicamente, politicamente na nação como um todo. É aquilo que vai refletir para todo e qualquer cidadão. Então é muito difícil você conseguir, pela experiência que a gente tem, mostrar que certos casos que estão relacionados especificamente ao teu cliente, ela tem uma repercussão geral, né? Ela está dentro dessa repercussão geral. E aí o que foi que ele fez? Ele negou o meu recurso. E quando ele nega o meu recurso, com essa argumentação de que eu não consegui mostrar repercussão geral naquela matéria que eu estava discutindo, o que é que eu faço? Eu imediatamente entro com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo nesse habeas corpus a readequação de regime. Ou seja, passar do regime fechado para o regime semiaberto. E no HC 2051-27, mais uma vez, o ministro Ricardo Lewandowski, ele concede monocraticamente a ordem de habeas corpus para fixar desde logo o regime inicial semiaberto, gente. Isso foi uma decisão que realmente eu fiquei muito feliz com essa decisão, porque na hora que ele nega esse recurso extraordinário, porque ele não vislumbrou a existência de repercussão geral, eu pensei o seguinte: eu vou fazer um habeas corpus. Porque no habeas corpus eu não preciso demonstrar a repercussão geral que se precisa demonstrar dentro do recurso extraordinário. E aí, a partir desse habeas corpus, que eu vou utilizar essa mesma matéria que eu estava tratando no recurso extraordinário, e o ministro concede a ordem para, desde logo, fixar o regime semiaberto, e eu consigo, com esse habeas corpus, alterar aquela pena que havia sido aplicada em regime fechado em regime semiaberto. Gente, o que é que eu quero concluir aqui falando para vocês? Habeas corpus é algo que a gente pode estar utilizando, certo? É algo importante que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, o advogado criminalista, para conseguir os nossos objetivos. Doutor Arthur Porto, neste caso você poderia entrar com recurso extraordinário, mas HC, foi o que eu fiz. Na verdade, o que foi que eu fiz? Eu não ingressei concomitantemente, certo? Eu não ingressei concomitantemente. O que foi que eu fiz? Eu apresentei o recurso extraordinário, e quando eu vi aquela decisão que ele entendeu que não havia caso, não havia hipótese de considerar, de reconhecer uma repercussão geral, foi o momento que eu protocolo o habeas corpus, certo? Porque no habeas corpus eu não precisava demonstrar uma repercussão geral. Aquilo que é preciso dentro do recurso extraordinário, que é a demonstração da repercussão geral, já não é necessário quando eu estou tratando de habeas corpus. Por isso que ele não concedeu o que eu queria no recurso extraordinário, porque existia uma formalidade da análise da repercussão geral, mas ele concede dentro do habeas corpus aquilo que eu estava buscando, que eu estava pleiteando, né? Ou seja, eu mudei o jeito de pedir e consegui. Pedi de um jeito, ele nega. E aí eu mudo o jeito de pedir e você consegue obter, né, alcançar aquele resultado que você almeja, tá certo? Só para a gente resumir aqui,
Habeas corpus, gente, você pode estar utilizando para discutir matérias que estejam direta ou indiretamente relacionado ao seu direito de ir e vir, tá certo? Seu direito de locomoção. Então, tudo que respingar, tudo que desaguar no seu direito de locomoção, você pode estar utilizando habeas corpus. Existe uma súmula que diz que não cabe habeas corpus contra a aplicação de multa. E aí, dentro da execução, os advogados criminalistas sabem muito bem que eles estão negando a progressão de regime porque não estão exigindo o pagamento da multa. Dentro da execução de pena, tem juiz hoje negando a progressão de regime, negando os benefícios dentro da execução penal, porque o apenado ele não fez o pagamento da multa. Nesse caso, você pode flexibilizar uma súmula dessa e impetrar um habeas corpus para concessão de um benefício pelo não pagamento de uma multa? Claro que pode. Claro que pode. Porque aquele pagamento da multa, ele vai estar relacionado ao direito do teu cliente de progredir de regime. E se ele progride de regime, isso vai estar relacionado ao estado de liberdade dele. Se ele está num regime mais gravoso, para progredir para um regime menos gravoso, ou seja, ele está no fechado para progredir para o semiaberto, ou ele está no semiaberto para progredir para o aberto, isso está relacionado ao direito de liberdade dele, o direito de locomoção. E se isso está relacionado ao direito de locomoção, ao direito de liberdade, você pode impetrar um habeas corpus quando o juiz ele nega essa progressão, esse benefício, pelo não pagamento da multa. E está acontecendo isso demais. E aí eu chamo a atenção de vocês, a gente pode fazer depois um programa só sobre esse novo indulto agora de dezembro de 2023, onde nesse novo indulto ele trata sobre a questão da multa, né? As pessoas que não têm condições de arcar com o pagamento das multas, elas podem estar justificando, apresentando dentro da execução, porque essa multa, existe entendimento de que ela vai impedir os teus benefícios dentro da execução de pena, tá certo, gente? E é por isso que, se estamos diante de um caso concreto, de uma situação que aquilo vai refletir no teu direito de liberdade, ainda que indiretamente, você vai utilizar do habeas corpus para poder pleitear aquele benefício para o teu cliente. Tá certo, gente? Outra coisa, situações de nulidades. Zé, é possível nulidade, arguir nulidade em habeas corpus? É possível sim você arguir nulidades em habeas corpus. E a gente tem vários precedentes em que, se utilizando de habeas corpus, a gente conseguiu, na verdade, se conseguiu o reconhecimento de nulidades no habeas corpus. Tá certo, gente? Por hoje, eu finalizo aqui o nosso programa Fala Criminalista, tá certo? Tratando desse tema, essa aula ela vai lá pro nosso canal no YouTube. Depois quem chegou posteriormente, o Abimael o grande Abimael, excelente aula, melhor ainda que a 0800, né, Abimael? Muita dica bacana, viu, Abimael? Coisas que a gente aprende durante muito tempo de advocacia, né? Apanhando e aprendendo, e a gente hoje está podendo aqui compartilhar com os amigos, principalmente aqueles que estão iniciando a advocacia, para que a gente possa fortalecer a nossa advocacia criminal, né? Para que a gente possa também transbordar na vida das pessoas de alguma forma, ajudando principalmente aqueles que estão iniciando aí a sua carreira na advocacia criminal, tá certo? Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é sempre
contribuir. E a gente vai colocar esse programa de hoje lá no nosso canal, no YouTube, certo? E já deixando aqui para vocês o convite para a próxima sexta-feira, a gente vai trazer o Dr. Vitor, lá do Rio Grande do Sul, direto do Rio Grande do Sul. O homem vai falar sobre cadeia de custódia da prova digital, vai falar sobre cadeia de custódia da prova digital, trazendo casos concretos, casos práticos. Dr. Vitor, ele é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul e o cara muito preparado, desenvolveu seus trabalhos sempre voltados para essa questão do uso da tecnologia, do direito, principalmente na produção da prova. E aí ele vai, na sexta-feira, a gente vai fazer aqui um trabalho de entrevista com o Dr. Vitor, falando sobre a cadeia de custódia da prova digital. Tá certo, gente? Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, a gente vai estar aqui trazendo sempre novidades, trazendo temas relevantes para fortalecer a tua advocacia criminal e principalmente a gente ter um ambiente que a gente possa interagir, trocar ideias, enfim. Se você também tem sugestão de temas que queiram trazer para que a gente possa abordar, trazer a nossa vivência prática de situações que você ainda não tem segurança de atuar na advocacia criminal, fica à vontade, vai no nosso direct, traz temas aí que você tem interesse e com certeza a gente vai trazer aqui, a gente vai abordar e sempre nessa pegada de conteúdo prático, tá certo? Beleza, gente? Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, a partir das 17 horas. Eu me despeço aqui. Fique com Deus, um forte abraço. Fechei. Botando a cara dela que você tá aguarda, vai comprar. Peraí, tu fechou? Fechei, não. Tem certeza que deveria encerrar o vídeo?